Muito boa noite a todos, que a gente tenha uma noite bem abençoada. O meu tema de hoje é os trabalhadores de última hora. Os trabalhadores da última hora, que é uma passagem descrita em alguns evangelhos, entre eles Mateus, capítulo 20, e ele está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 20. E é sobre esse capítulo 20 que eu vou conversar hoje à noite. A gente inicia esse capítulo 20, primeiro entendendo que cada passagem do Evangelho que a gente lê, a gente consegue ter uma interpretação diferente, né? E aí, à medida que você vai estudando e vai ouvindo outras pessoas falarem, você se surpreende o quão rico é cada passagem do Evangelho e quantos ensinamentos a gente consegue tirar daí. E a outra situação que a gente tem que ter muito presente é o que é as parábolas, né? Esse capítulo 20, ele trata da parábola chamada Trabalhadores da Última Hora, e a gente precisa entender o que é uma parábola, que nada mais é do que uma narrativa alegórica, né? E nesse caso, Jesus até ele recria uma parábola de uma história já existente na cultura da época. Então, a parábola ela é sempre uma narrativa alegórica, que ela procura transmitir uma mensagem indireta através de uma analogia. Isso é importante, parece uma coisa lógica, mas muitas pessoas não conseguem, muitas vezes, compreender e transcender a parábola para entender o sentido dela. Por isso que, às vezes, as mensagens não conseguem ser totalmente atendidas no seu sentido por muitas pessoas. Bom, essa parábola específica, essa passagem específica, que eu imagino que vocês todos devam conhecer, eu não sei se vocês todos já conhecem, ela fala, né? É aquela situação do trabalhador, do proprietário das vinhas, a história que Jesus conta, que ele foi procurar trabalhadores para trabalhar nas suas vinhas. E ele vai, né, logo cedo, no primeiro horário, procurar os trabalhadores para trabalhar nas suas vinhas e oferece a cada trabalhador o dia de trabalho e oferece um salário, né? Oferece um salário para cada um deles. E ele faz isso durante o dia. Essa é a parábola lá. Essa parábola, ela suscita em nós, num primeiro momento, uma situação de um sentimento que nós temos e que nós imaginamos que não temos e que não gostamos de ter, né? O que nos incomoda nessa parábola? Para a gente entender o que incomoda, o mais interessante é a gente se colocar no lugar. Então, vamos fazer uma situação de uma reflexão onde vocês são chamados para fazer um determinado serviço, um determinado trabalho, são convidados a fazer, lhes é oferecida essa oportunidade, e é combinado com cada um de nós um salário específico, né? Então, vamos fazer de uma forma assim bem aleatória, a gente vai trabalhar durante um dia e nós vamos ganhar por esse dia o valor de R$150, por exemplo. No primeiro momento que nos é oferecido isso, é uma situação em que nós concordamos, né? Nos sentimos até felizes por ter essa opção e por ganhar esse valor. E a gente concorda com as horas de trabalho que nos são oferecidas e com o salário. Na metade do dia, mais ou menos, chegam novos trabalhadores para trabalhar conosco nessa empreitada. Num primeiro momento, a gente fica feliz, porque vai dividir o trabalho, fica mais leve, tem mais pessoas trabalhando. E essas pessoas lhes é oferecido os mesmos R$150. A gente se sente um pouco incomodada. O trabalho segue durante o dia e quase no final do dia, já faltando 1 ou 2 horas para terminar o dia, chegam novos trabalhadores.
para auxiliar na finalização desse trabalho. Esses trabalhadores iniciam já próximo do fim, já quase trabalho concluído. E aí, com surpresa, nós ficamos sabendo que esses trabalhadores que irão trabalhar uma parte muito pequena do dia, lhes é oferecido os mesmos R$ 150. Ou seja, eu trabalhei de manhã até a noite, vou ganhar R$ 150. E qual é a minha postura com esses trabalhadores que chegaram só perto das 6 horas, 5 horas, vão trabalhar apenas 1 hora e vão ganhar a mesma coisa que eu? Num primeiro momento, e num segundo momento, e num terceiro momento, qual é a sensação que nos dá? De uma forma bem franca. Nós nos sentimos injustiçados, não é? Nós achamos que não é legal, que não está correto. E nós questionamos. Poxa, eu trabalhei o dia inteiro, eu dei o meu melhor e eu estou recebendo R$ 150 e ele que chegou no final do dia, trabalhou muito menos, já chegou com o trabalho praticamente concluído, vai receber a mesma coisa que eu. Não é essa a nossa reação? Não é assim que nós nos posicionaríamos? Dentro desse contexto, a minha pergunta é: quando lhes foi oferecido esse salário, vocês acharam injustos? Não, não achamos injustos. Concordamos com o salário. Achamos que estava bom, inclusive ficamos felizes com ele. Por que agora nós nos questionamos e achamos injusto? Alguma vez está falhando a contratação do que foi combinado conosco? Nós vamos trabalhar mais horas do que o combinado? Ou nós vamos receber menos do que o combinado? Não. Exatamente o que nos foi oferecido, nós vamos receber. De onde vem, então, esse sentimento de injustiça? Por que é que nós nos sentimos injustiçados? Esse sentimento de injustiça vem de um sentimento que nós imaginamos que não tínhamos. E Jesus traz nessa parábola exatamente essa situação para nós nos confrontarmos com as nossas sombras, com o nosso eu que ainda precisa ser trabalhado. O que nos incomoda nessa situação? O que está nos incomodando? A mesma situação nos incomoda quando nós imaginamos, compramos, por exemplo, alguma coisa que a gente queria muito, um carro novo, ou, sei lá, uma casa, ou enfim. E depois, aquela sensação de prazer, por ter conseguido concluir, ou ter conseguido comprar alguma coisa, ou ter aquele bem. E quando a gente se depara, por exemplo, com uma pessoa que conseguiu comprar algo melhor por menos dinheiro. Ou seja, eu dei o meu melhor e eu comprei aquilo que eu queria. Mas quando eu olho para o lado e eu vejo alguém que conseguiu com menos do que eu, algo melhor, eu sinto um sentimento de fracasso. Eu me sinto frustrado. Talvez alguns de vocês não se sintam, sejam mais evoluídos, mas as pesquisas mostram que a grande maioria da população, nesse momento, o meu prazer da compra, do bem, daquele objetivo que eu tinha, ele se atenua. As estatísticas mostram isso. O indivíduo se frustra. Vejam vocês, e aí aqui o questionamento, por que nós nos frustramos? Se o bem que nós queríamos está ali, ninguém tirou. Eu comprei, eu consegui, ele está ali. Mas por que quando eu olho para o lado e vejo que alguém com menos que eu conseguiu algo maior, isso tem a força de fazer eu não ficar mais tão feliz com o meu ganho? Isso tem uma explicação cerebral de um sentimento que chama-se
Inveja. Um sentimento que se chama inveja, que é do ser humano, que faz parte do nosso processo e que a gente precisa confrontar. Por que eu não consigo ser feliz com a felicidade do outro? Por que eu não consigo entender que, beleza, eu vou trabalhar e vou ganhar aquilo que foi combinado, meus R$150. Se a pessoa teve a sorte, ou sei lá, o acaso, ou enfim, a situação de ela trabalhar só 1 hora e ganhar a mesma coisa que eu, que bom para ela, mas não vai tirar o meu esforço e a minha alegria. Mas tira. Porque nós temos uma dificuldade de lidar com essa sensação do outro. Vejam vocês que absurdo essa é a situação do nosso cérebro. E vejam vocês como é rico essa passagem de Jesus, porque o que ele está mostrando? Essa passagem vem permeada no Evangelho, e Kardec colocou muito bem na ordem, que todas as passagens, tanto a anterior, quanto a posterior, quanto a próxima, elas são voltadas para o reino dos céus. Ele apresenta o reino dos céus. E ele traz essa passagem para que a gente olhe para dentro de nós e veja que nós temos algumas coisas que nós precisamos superar para alcançarmos o reino dos céus, que nada mais é do que um estado de evolução moral. E essa situação que nós hoje, tantos e tantos anos depois, ainda temos dificuldade de entender, que é por que é que nós não aceitamos? Por que é que nós permitimos que ofusque a nossa alegria quando alguém consegue algo com menos esforço ou com mais sorte, ou enfim, do que nós? Isso não está denegrindo em nada o nosso ganho. Nós continuamos com o carro novo, com a casa nova, com o trabalho feito, com o nosso salário recebido, mas nós nos sentimos frustrados. Eu trouxe essa fala para a gente começar essa conversa, porque é muito importante a gente entender qual foi o sentimento que Jesus trouxe à tona nessa parábola. E o que ele quer dizer que nós precisamos evoluir. A gente vai voltar a falar sobre isso mais à frente. É interessante quando a gente pensa no sentimento de inveja, há umas pesquisas que mostram que foram feitas em vários países, não é só no Brasil, vários países. E essas pesquisas eu gosto muito porque elas trazem algumas referências interessantes. E essas pesquisas, elas dizem assim, as pessoas foram entrevistadas e foram perguntadas, você tem inveja das outras pessoas? E 90%, se não 100% das pessoas falaram, não, eu não tenho inveja. Mas quando elas perguntam, você acha que você é invejada em alguma coisa na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, 100% das pessoas responderam, sim, eu sou invejada. Então eu pergunto a vocês, que milagre é esse? Que as pessoas não invejam ninguém, mas todo mundo é invejado. Porque não tem lógica. É a nossa dificuldade de olhar para dentro de nós e ver que nós, sim, nós precisamos trabalhar com isso. E a gente vai voltar a conversar sobre essa situação. Hoje tem alguns centros de pesquisa que estão pesquisando por que a inveja se manifesta. Já detectaram que ela é um pontinho no cérebro. E ela está muito próximo da agressividade, o que é lamentável, porque quando a gente sente a inveja e a gente não consegue controlar essa inveja, ela rapidamente ela oscila e faz sinapses com uma parte cerebral que desenvolve a agressividade. Então, além de eu ficar com inveja, eu fico com raiva da pessoa. E muitas vezes eu me torno até agressiva com essa pessoa que não tem nada a ver com o meu bem, mas que traz em mim esse sentimento de por que ele comprou um carro melhor que o meu e pagou mais barato, sendo que eu me esforcei. O meu carro está ali, não faz diferença nenhuma para mim se o cara também tem um ou não, mas eu frustra o meu bem, eu sinto inveja dele. E aí eu desenvolvo uma agressividade que vai trazer em mim uma tona de uma série de sentimentos ruins. Inclusive aquela situação de, deve ter roubado para conseguir, né? E vem toda aquela maledicência, toda a situação junto.
Então, essa miscelânea de sentimentos que não são tão legais, eles aparecem muito forte nessa historinha simples dos trabalhadores da vinha. O que é importante a gente entender? Se nós não olharmos para os nossos sentimentos, se nós não olharmos para dentro de nós mesmos com a maior franqueza, para que a gente possa verificar o que me incomoda, por que me incomoda e o que eu posso fazer para me melhorar, não adianta eu ficar estudando, não adianta eu ficar fazendo um trabalho social, não adianta eu ficar querendo me melhorar. A melhora, o reino dos céus, a consciência é um processo interno meu. E eu preciso ter coragem de olhar para mim e tentar avançar na minha melhora. Bom, voltando então para essa questão da história, Jesus, é importante a gente entender que essa parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus adaptou essa parábola de uma antiga história da cultura, da civilização da época. Era uma história que já era contada de geração a geração, só que ela era diferente, então ela era contada por um rei, né? Era um rei que recolhia os seus trabalhadores dentro do seu reino. E essa história, Jesus adaptou, porque a história original contava sobre essa questão de que o rei recolheu os trabalhadores e depois, no final, ele paga os trabalhadores, iniciando do que começou por último e terminando no que começou desde a manhã. E ele faz um pagamento diferente, que é o que na nossa cabeça seria justo, né? A gente ainda tem essa compreensão ali. Então, a história original fala isso, e aí onde o rei, então, fala, eu vou começar com vocês, que recebem menos, que são os que chegaram por último, e vou terminar com os que estão comigo desde de manhã, porque eu a eles devo muito. Essa é a fala da história original. Jesus pega essa história, transforma na parábola que nós conhecemos dos trabalhadores da última hora, e traz exatamente aquilo que nós precisamos entender e melhorar. E ele faz essa alteração. Ele reconstrói essa parábola. O que a gente pode pensar sobre alguns pontos que a gente pode pensar sobre essa parábola? Essa passagem, como várias passagens do Evangelho, elas são extremamente profundas. Então, nós poderíamos trabalhar muitas coisas sobre cada uma delas. E se a gente se reunisse de novo, a gente ia trabalhar outras e outras e outras. Como a gente tem um tempo restrito, aqui nós vamos dar algumas pinceladas para que vocês depois leiam com o olhar de vocês e tenham as suas próprias interpretações, né? É uma reflexão sobre um olhar, ou 2, 3 olhares, que depois vocês terão o olhar próximo de cada um. O que a gente pode ter de pontos a pensar aqui? Primeira coisa, a história original do povo hebreu, ele tinha a visão do rei, que aquele que trabalhava mais tempo era merecedor de um salário maior, e ele tinha uma visão do povo hebreu muito forte de um povo melhor que os outros, porque era um povo que servia, era um povo melhor. Vejam vocês que eu trago esse ponto para a gente pensar quantas vezes nós imaginamos melhores que os outros. E aí Jesus na parábola mostra que não é assim. Que não significa porque você trabalhou da manhã até a noite, você é melhor do que aquele que começou no último minuto. Porque aqui Jesus mostra que todos são importantes, cada um no seu tempo. Então, o povo hebreu tinha essa situação de que era melhor que os outros. Eu já ouvi em algumas casas espíritas, eu já ouvi em estudos espíritas, eu já ouvi situações onde a gente fala, onde a gente ouve, os espíritas são os escolhidos. Os espíritas conhecem a palavra e eles então têm uma certa preferência em algumas coisas, enfim.
Isso remete a gente àquela visão do povo hebreu, de que por conhecer era melhor, eram os escolhidos. E Jesus mostra que aquele que trabalha 12 horas ou aquele que trabalha 1 hora, não é a quantidade do tempo que vai importar. É a transformação efetiva que aquela hora vai fazer. Então, esse cuidado nós temos que ter. E a gente esquece, muitas vezes. Uma outra situação que eu acho que é importante a gente pensar sobre, a partir desse capítulo, é a mudança de perspectiva do trabalho versus o merecimento, que é um conceito que nós temos, ou seja, eu trabalho mais, é justo que eu receba mais. É a nossa visão, é a nossa forma de pensar. Aqui, Jesus traz uma outra situação. Não é assim que funciona. Nem sempre a quantidade de tempo vai definir a tua melhora. Muitas vezes você vai reencarnar várias e várias e várias vezes e assumir vários e vários papéis e vai precisar mais tempo ainda e está ainda muito longe da evolução moral. Então, nem sempre quem trabalha de manhã até a noite é merecedor de um salário maior. Isso fica claro aqui. E isso desconstrói a nossa ideia. Poxa, eu estou numa casa espírita há quantos anos, eu estudo, eu trabalho e tal, então o meu desencarne e a minha situação provavelmente vai ser mais tranquila. Não, queridos. Não é assim que funciona. Nem sempre a quantidade de tempo que eu estou dedicada reflete exatamente a minha transformação. Deveria sim, se nós aproveitássemos efetivamente, mas não é o que acontece. Então, a perspectiva de tempo, trabalho e merecimento que Jesus aponta aqui nos deve trazer reflexões. Se eu realmente estou aproveitando esse tempo para a transformação, beleza? A outra situação que a gente precisa pensar é a questão de tempo, né, de cada um. Quantas pessoas nós conhecemos que a gente fala assim, poxa, essa pessoa aí, ela, né, ela tá na casa espírita, ou ela é de uma religião, ou ela já passou tantas coisas na vida dela, e ela ainda não aprendeu, ela não conseguiu compreender, ela não isso, ela não aquilo, ela não aquele outro. E aí é muito importante, de novo, essa passagem. O tempo é uma coisa interna de cada um. A evolução é um processo de cada um. Não há um tempo específico. O meu tempo não é o seu tempo, não é o tempo do Oscar, não é o tempo do Heron. Cada um tem o seu tempo e o seu momento. Então, é muito importante entendermos isso. Bom, vamos avançar aqui. A gente poderia até ficar falando de uma série de coisas, até mesmo das atitudes, por exemplo, daqueles últimos trabalhadores que ficaram na praça esperando, né? E quando questionados, mas por que vocês ainda não trabalharam, já quase terminando o dia e vocês não conseguiram? E aí a resposta deles, porque ninguém veio aqui oferecer um salário. E aí a gente poderia questionar várias coisas sobre isso. Quantos de nós ficamos esperando bater na nossa porta para a gente buscar a nossa evolução moral? Quantas vezes a vida tem que nos sacudir para que a gente se acorde? Quantas vezes a gente teria que ter oportunidade de sair da praça como aqueles trabalhadores e procurar o trabalho, ou abrir a porta da nossa casa e pensar, eu vou procurar alguma coisa para melhorar a minha situação? Isso também fica latente aqui. Muitas pessoas esperam, porque elas ainda não estão no seu tempo. Muitas pessoas poderiam já avançar sem esperar vir alguém oferecer um trabalho, um salário, uma revolução, sem precisar esperar uma doença, uma perda para elas evoluírem moralmente. Bom, duas situações são diferentes para a gente compreender. Conhecer e compreender são dois ensinamentos que na educação a gente tem muito forte. Hoje a gente trabalha muito com questão de conhecimento. As pessoas têm muito conhecimento. O conhecimento hoje está escancarado. Só que a compreensão é efetivamente aquilo que vai fazer a diferença.
Esses dois conceitos precisam ser aprendidos para a gente. Não adianta eu ter conhecimento e eu não compreender. O que é compreender? Então, mas quando que eu sei que eu compreendo um conhecimento? É quando aquele conhecimento, ele já faz parte de você e você vai utilizar esse conhecimento em outros momentos da sua vida. Então, significa que você compreendeu aquilo. Jesus precisa que a gente compreenda as coisas. Muitos de nós conhecem as passagens. Poucos de nós compreendemos e realmente engolimos aquilo para a nossa vida e transformamos aquilo em prática do dia a dia. Então, o conceito de compreender é muito importante. Se nós partirmos dessa concepção, conhecer aqui o capítulo, todo mundo conhece, vocês todos já leram. Eu quero que vocês avancem para compreender esse capítulo. E o que é compreender? Não é entender o que eu estou falando. É compreender de que forma essa situação pode ser boa para transformar a vida de cada um de vocês. O espírito, a evolução moral do espírito de cada um de vocês, que esse é o papel. Então, assim, como é que eu posso compreender, então, essa parábola de Cristo? Como é que a gente pode compreender o que é que esse ensinamento Jesus quis dar lá e que continua atuante e que vocês viram no começo da nossa conversa, como a gente ainda precisa, porque nós ainda temos esse sentimento de nos frustrar e não conseguir nos alegrar integralmente quando a outra pessoa consegue algo que eu não consegui. Por que eu não consigo me alegrar com ela, simplesmente? E não adianta a gente posar de bom samaritano e falar, não, mas eu me alegro. Não é assim, o sentimento de frustração. Poxa, poderia ter sido comigo, poderia ter pago menos, ter comprado melhor, enfim. Por que a gente não consegue fazer isso? Então, a partir dessa parábola, o que a gente pode compreender? Onde é que está a evolução do reino dos céus? Que Jesus fala aqui. Que só vai chegar na evolução do reino dos céus aquele que conseguir compreender esse reino. O que é compreender esse reino? É exatamente tomarmos consciência daquilo que nós precisamos melhorar, evoluir. Como é que eu vou saber o que eu tenho que arrumar na minha casa se eu não olho para a minha casa? Como que eu vou saber se eu não tenho coragem de olhar para dentro de mim e ver o que eu realmente sinto sobre as coisas, para que eu possa pensar, poxa, por que eu sinto isso? Eu quero melhorar, eu não quero mais sentir. Então, usando a simbologia lá, que existia na época, e ela é muito forte para a gente entender, quando Jesus fala de vinho, sempre que Jesus fala de vinho, é uma simbologia que vocês já devem conhecer, ele sempre está falando da evolução espiritual. Sempre. O vinho representa, na simbologia dos povos da época, o espírito, a evolução espiritual. Não é à toa que Jesus iniciou a sua pregação numa festa de casamento, transformando água em vinho. Ele deixou muito claro a que ele veio. Ele transformou a água em vinho, no sentido de que eu vim para transformar, para ajudar vocês a evoluírem no seu espírito, a sua evolução moral. Então, a vinha que ele convida para o trabalho, nessa parábola, que ele faz essa adaptação, nada mais é do que a lapidação do nosso espírito. É avançar no trabalho para que a gente se torne melhores. Como que a gente vai fazer isso? Através das várias reencarnações, que a gente vai se melhorando. Então, à medida que a gente vai vencendo esses sentimentos, como a inveja, que a gente percebeu que está muito forte aqui, a gente vai nos aproximando cada vez mais de Deus. E vai ficando mais próximo desse reino, que nada mais é do que a nossa transformação. Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Cada um vai conseguir fazer a seu tempo. Cada um vai avançar conforme a sua necessidade, conforme o seu caminhar. Quando o Kardec organizou esse capítulo 20, ele faz uma referência nesse capítulo para que a gente aborde e verifique, ele faz uma nota, para que a gente aborde e verifique o capítulo 18. E o capítulo 18, ele fala de uma outra parábola, que é a parábola do festim das bodas.
Kardec faz essa referência, ele pede que verifique o capítulo do Festim das Bodas. Essa parábola do Festim das Bodas é aquela que fala sobre os convidados da festa do rei, que ele faz um banquete e ele manda convidar. E ele convida as pessoas e as pessoas não vão. Aí ele faz todo o banquete e não tem os convidados. Aí ele manda as pessoas ir buscar qualquer um. Muitos os convidados, poucos os, né? Aquela situação toda. Eu tenho que tirar meu gato daqui, que ele tá aqui. Olha aqui, ele tá aqui em cima. Bom, o que Kardec quis dizer? Por que Kardec trouxe essa referência do capítulo 18? Porque as duas parábolas falam sobre o reino dos céus. As duas parábolas falam sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. As duas falam que a transformação para eu chegar nesse reino depende de mim e do meu tempo. Eu recebo o convite. Eu faço parte. A vida me encarrega de me propor vários trabalhos em várias vinhas. Eu tenho meu tempo. À medida que eu for aceitando, que eu for me trabalhando, que eu for evoluindo, eu vou me aproximando desse reino dos céus. Quem são esses poucos escolhidos? Aqueles que vão tomando consciência. À medida que nós vamos nos tornando conscientes das nossas falhas, das nossas dificuldades, dos nossos equívocos, dos nossos sentimentos ainda conturbados, à medida que nós vamos tomando conta e percebendo isso tudo, nós vamos nos melhorando. E vamos nos tornando mais próximo daquilo que Jesus veio mostrar na prática aqui. Quem é, então, o trabalhador da última hora, né? Quem é esse trabalhador da última hora? Quem é aquele que chega só às 5 horas para 6 horas encerrar o dia e receber o salário cheio? Todos nós. Todos nós que ainda estamos muito presos nos nossos sentimentos de orgulho, nos nossos sentimentos de materialidade. E agora nós estamos tomando conta disso. Nós estamos nos percebendo isso, né? Isso é muito forte nos espíritas. Estamos conhecendo a verdade. O que nós vamos fazer com ela? Aí é o tempo de cada um. E conhecer a verdade não basta. A gente viu aqui que precisa o outro conceito na educação. Eu preciso compreender. Eu preciso engolir esse conhecimento e ele fazer parte de mim. E ele vai transformando o meu dia. Então, quando eu compreendo, eu transformo. Se eu conheço, eu continuo sendo um mero espectador da vida. Trabalhadores de última hora, aqueles que ficaram muito tempo envolvidos no orgulho, na vaidade, mas que acordaram. E Jesus deixou muito claro lá, o salário é igual. O salário é igual. Os primeiros trabalhadores são os profetas, os primeiros que chegaram com as palavras. Os trabalhadores do meio-dia, aqueles trabalhadores que seguiram já, organizaram as frentes de trabalho, criaram os primeiros grupos. E os trabalhadores de última hora são aqueles que chegam envolvidos ainda em muitos sentimentos como inveja, mas que chegaram e que têm direito ao salário como os outros. Então, que a gente possa aproveitar, mesmo chegando no final. Então, e muitos de nós vivemos em outras vidas, provavelmente estamos já há mais tempo trabalhando, né? Que a gente possa cumprir o nosso papel de trabalhadores. Cumprir o nosso papel de trabalhadores, tomando consciência do que é esse reino dos céus. Desmistificando essa situação de um caminho lá na frente que eu devo alcançar. O reino dos céus se encontra dentro de mim. É a minha transformação. Ele só diz respeito a mim. Ele só é no meu tempo. Ele é da forma que eu determinar. Isso é liberdade. Isso é livre-arbítrio. Quem vai definir a minha transformação sou eu própria. Quem vai definir aqueles indivíduos que estavam na praça, se eles iriam trabalhar ou não,
era cada um deles, como nós. Jesus propõe. Deus nos propõe através das várias reencarnações. A vida nos propõe o tempo todo com as nossas dificuldades. Mas quem vai definir sou eu. Então, que a gente possa tomar consciência e compreender que nós somos totalmente responsáveis por nós. Quando nós tivermos consciência de que nós, e não mais ninguém, nós só somos responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso espírito, cai por terra todas as desculpas, cai por terra todos os atenuantes, cai por terra todas as coisas que a gente usa, os subterfúgios que a gente usa para esconder, mas é que eu também é muito difícil, porque a minha família não é fácil, porque o meu trabalho, porque o lugar onde eu moro, porque o meu governo, porque a minha cidade, porque eu própria, porque, enfim, as minhas condições físicas, cai tudo por terra. Porque só nós somos responsáveis pela nossa evolução. E nós vamos evoluir no tempo que nós determinarmos. Jesus veio viver uma experiência terrena para nos mostrar isso, e existe um propósito para cada um de nós. Agora, o tempo, somos livres. Então, que a gente possa, mesmo sendo trabalhadores de última hora, fazer jus a esse salário. Porque esse é o nosso papel aqui. É isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para que cada um de vocês possa refletir sobre esse capítulo. Tá bom?